Olá meninas e meninos, sou o professor Cirineu, matriz curricular de Física. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre os temas anteriores, resgatando essa semana, essa quinzena, o objetivo é resgatar um pouco os conteúdos e atualizar aqueles que estavam atrasados nos tópicos, certo? Então, eu vou fazer um resgate ali dos principais pontos dos conteúdos. Olá meninas e meninos, então vamos continuar. Eu comentei na abertura dessa aula que nós faríamos um resgate, uma revisão sobre os temas mais importantes que nós vimos até agora. Tá? Então, naturalmente que lá no início dos nossos estudos, na composição de movimento, no sistema de unidade, nós vimos detalhadamente todos esses tópicos do conteúdo. Agora eu vou fazer de forma assim, revisão, de forma que você recorde, uma forma de recordar os conteúdos. Então, dentro dos temas, nós vamos abordando ali os principais pontos, principalmente as equações, as funções horárias do movimento em questão. Então, lembrando que lá no início nós vimos o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades ele tem as grandezas fundamentais, que é o metro para comprimento, o tempo é o segundo e a massa é o quilograma. Ambas as unidades pertencem lá às 7 grandezas fundamentais que compõem o sistema internacional e que, de certa forma, nós usamos, nos problemas, usamos com mais intensidade. Então, movimento uniforme, a principal característica desse movimento está na velocidade. Nós podemos atribuir outras características, mas a principal é a velocidade no movimento uniforme. O próprio nome já diz, movimento uniforme. O movimento uniforme ele é caracterizado porque um dado sistema, um dado corpo, um móvel, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso caracteriza que ele vai sempre estar em movimento com a mesma velocidade. Então, movimento uniforme, o nome já diz, a velocidade é sempre igual. Por quê? Porque ele anda a deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. A principal característica é essa, Então, a velocidade é constante. Ele vai estabelecer a mesma média em todos os percursos. Em todos os percursos que o móvel estiver, ele vai deslocar com a mesma velocidade. Então, em qualquer um dos trajetos, a aceleração vai ser nula. Se a velocidade não aumenta e não diminui, então nós não temos aceleração nesse movimento. Então, 2 características aqui, mas a principal que você deve guardar é que a velocidade é constante. Então, nós podemos estabelecer uma média de velocidade, que nós chamamos velocidade escalar, porque nós estamos apenas interessados no valor numérico e unidade da velocidade nesse momento. Então a velocidade média ela vai ser constante, portanto eu vou ter a velocidade no trecho 1 igual a velocidade no trecho 2, igual a velocidade no trecho 3, e aí sucessivamente de forma que nós vamos ter a mesma velocidade. E aí, para relembrar, vocês têm lá a equação da velocidade média, onde eu vou dividir o deslocamento, que é o ΔS. ΔS, eu já vou definir para vocês, e dividido pelo ΔT. Chama-se razão, razão entre o deslocamento dividido pelo tempo. Aqui também poderia usar a letra D, de distância, deslocamento, poderia usar o X, a variável que eu for usar aqui, simbolicamente, ela vai representar todo o percurso que o móvel vai percorrer. Lembrando que o ΔS, então, o delta representa a variação, gente. Variação é o espaço percorrido.
certo? A distância que ele percorreu. Então, o ΔS é definido como a última posição. Então, ΔS é a última posição. Eu vou representar com o S de espaço, tá? De space, a letra S. Então, eu pego lá a posição que ele partiu, a posição que ele terminou o trajeto, e esse deslocamento é o que nós chamamos de variação, ou ΔS. Eu vou representar aqui como S0, posição inicial, e S a posição final. O ΔT da mesma forma. ΔT representa a variação do tempo. Ou seja, ele partiu, aqui nós tínhamos um intervalo de tempo registrado. Até aqui temos o último intervalo lá que você registrou. E o tempo de percorrer essa distância é a variação. Ou seja, o último intervalo de tempo, sugeri que é o 2 aqui, menos o primeiro, isso é o T e o 0. É usado o 0 aqui porque seria a origem da contagem, né? A origem da contagem é o 0. Então nós usamos o T0. Então o movimento uniforme é caracterizado por o móvel percorrer espaços iguais com tempos iguais, isso nós vamos ter uma velocidade constante. Logo, a aceleração dele vai ser nula, vai ser 0. E aí, para nós descobrirmos a posição que o móvel está no trajeto, nós usamos a função horária da posição. Então, seria função, né? Função horária da posição. A posição, como eu falei, eu vou representar com a letra S. Bom, partindo desse princípio aqui, dessa equação horária, se eu passar o tempo multiplicando a velocidade, tá dividindo, passa multiplicando, vai ficar a velocidade vezes o tempo. Isso me dá o deslocamento. Se eu quiser a posição, aí eu substituo ΔS pela posição final menos a inicial. É só uma manipulação algébrica, não precisa decorar. Eu estou só mostrando para vocês como é que ficaria, neste caso, a equação ou a função horária. Horária porque depende do tempo, a posição que ele vai estar depende do tempo. Então, ficaria manipulando aquela equação ali, onde a velocidade média é igual à velocidade no trajeto. Nós podemos passar o tempo, passando o tempo para um lado, vai ficar deslocamento é igual a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo ΔT. O intervalo quer dizer o tempo final menos o inicial. Agora, se eu pegar o tempo da posição, o intervalo de tempo para aquela posição, então nós vamos dizer que o tempo inicial é igual a 0, né? Aí ele vai ter um tempo total percorrido. Bom, fazendo essa manipulação, substituindo aqui a última posição pela primeira, a equação horária da posição ficaria assim. A última posição depende da primeira posição, né, de onde ele partiu. Essa é uma constante, ela não vai alterar. Supondo aqui que nós não tenhamos alterado a velocidade vezes o tempo de local, então ficaria velocidade multiplicado pelo t, considerando que para o tempo inicial t0 é 0 segundo. E essa é a equação horária que nós vamos usar para determinar a posição no trajeto. Então, movimento uniforme, a velocidade é constante, certo? Agora, pelo movimento variado. Nós já vimos o movimento variado lá, e o que caracteriza o movimento ser variado? A velocidade alterar, a velocidade varia com o tempo. Como a velocidade varia com o tempo, nós vamos ter uma aceleração constante, ou seja, ele vai acelerar no trajeto. Então, nesse percurso que ele vai fazer, desde a posição que ele partiu, ele vai andar deslocamentos cada vez maiores, porque ele está acelerando e a velocidade está variando. Então, o primeiro trecho, aí no segundo trajeto, nós já vamos ter uma distância maior, um deslocamento maior, em função
dele acelerar com valor constante. Então aqui ele vai ter uma aceleração, que nós vamos dizer que essa aceleração é constante. Ou seja, no trajeto ele vai acelerar de forma igual, constante. Se nós tratarmos do movimento uniformemente variado, eu estou tratando do movimento em linha reta por considerar que é o movimento mais simples para mostrar nesse momento, né? Então, o movimento em linha reta é o movimento mais simples, mas poderia ser em movimento circular, poderia ser em curvas. Nesse caso, as equações elas ficam mais complexas para você definir deslocamento, também a aceleração, né? Que aí depende da trajetória, se é círculo, curva. Bom, então movimento uniformemente variado em linha reta, retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante, a velocidade varia com o tempo, ela aumenta dependendo se o movimento é acelerado. Se o movimento for movimento desacelerado ou retardado, então ele vai reduzindo a velocidade, vai diminuindo e as distâncias vão ficando cada vez menores, mas a aceleração dele, o módulo, né, vou dizer o módulo da aceleração é constante. Bom, então o movimento ele tem duas características fundamentais, a velocidade aumenta ou diminui, ela varia, e neste caso a aceleração dele vai ser constante. E aí nós temos as equações horárias, né, as funções horárias, como foi abordado no início, né? Então as funções horárias do movimento, então eu vou abreviar aqui, a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. As equações horárias desse movimento, elas vêm lá das definições, né, da aceleração média. Então, se eu partir que a aceleração é constante, estabelecer uma média de aceleração aqui, eu saberei quanto ele vai acelerar no trajeto. Por quê? Porque eu estou fazendo uma média, já que ele vai acelerar de forma uniforme. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que a aceleração média, né, lembrando lá das equações horárias, é a variação da velocidade. Lembram como é que escreve a variação da velocidade? Delta V. Delta V dividido pelo delta T. Então eu posso partir dessa função matemática e definir a função horária da velocidade. Lembrando aqui, né, que a definição para o delta V é a variação da velocidade. O delta sempre significa uma variação. Então ele vai ter uma velocidade nesse ponto, vai estar com a velocidade inicial, aí a velocidade vai alterando na medida que ele vai acelerando, tá? Então ele vai ter velocidade alterando no trajeto. Mas como eu quero saber a média de aceleração, então eu pego a última velocidade e diminuo com a primeira velocidade. O V0 é a primeira velocidade. E o ΔT representa a variação do tempo. Da mesma forma, você faz ΔT, o último intervalo de tempo, né, registrado, o primeiro intervalo, e aí diminui. Tempo final menos o tempo inicial. Aí você consegue, substituindo na função aqui, estabelecer a função horária da velocidade, da mesma forma que nós fazíamos lá no movimento uniforme, né? Nós substituímos o ΔS, que é o deslocamento, pelas posições. Aqui nós vamos substituir a variação da velocidade pela velocidade no tempo x, lá no ponto que está registrado, e o tempo na velocidade do ponto inicial. Então, substituindo aqui, nós ficamos com a função horária da velocidade. Então, a primeira função horária, eu vou estabelecer função horária da velocidade. Olha só, essa função horária da velocidade aqui, nós dizemos que é uma função que depende do tempo. Então, essa velocidade aqui, ela depende do tempo. Por isso, nós chamamos velocidade
v de t. É a velocidade que depende do tempo. Bom, substituindo na equação horária o ΔV, substituindo pela velocidade final menos a inicial, nós vamos assimilar que a aceleração é a mesma em todo o trajeto. A aceleração vai ser igual, ela não vai alterar. Então, admitindo que para o tempo inicial t0 é zero o tempo, até um tempo final, a equação horária da velocidade ficaria assim. Ó, passa o tempo multiplicando a aceleração, fica o ΔV. Substituindo o ΔV ali, velocidade final menos a inicial, a função horária da velocidade, que depende do tempo, ficaria a velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo t. Velocidade depende do t, do tempo. Certo? E aí nós temos a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado em linha reta. Agora, se eu for estabelecer a velocidade para descobrir o deslocamento no trajeto aqui, né, a manipulação algébrica ela dá um pouco mais de trabalho, né, para você chegar na função matemática que vai definir o intervalo de tempo. Fugindo um pouquinho da manipulação algébrica, né, da função da posição em função do tempo, né, a função horária da velocidade que depende do tempo, então ela ficaria escrita dessa forma, manipulando a equação. Lá na aula eu mostrei a dedução, né, algébrica. Então a função horária da posição. A função horária da posição, lembrando que a posição nós vamos usar a letra S, né, para representar a posição, aí ficaria assim, ó. Então, eu vou pegar a função horária da velocidade, vou isolar a variável t, para substituir na equação da posição lá do movimento que nós vimos uniforme. E aí, fazendo as contas, a manipulação, nós vamos chegar a uma função horária de posição que depende do tempo. Tem outras formas de usar, né, através do gráfico da velocidade, eu posso chegar a essa equação. Tem várias formas algébricas de chegar, né, mas eu vou pegar essa função, né, que depende da posição, a posição que depende do tempo, né, olha só, a posição depende do t. Dependendo do tempo de trajeto, ele vai ter... depende da aceleração também do trajeto, né, da velocidade inicial que ele vai partir, depende de outras grandezas, mas é uma função em função de tempo, é uma função horária que depende do tempo. Então a posição inicial depende da posição que ele partiu, a velocidade inicial que ele partiu, multiplicada pelo t. Se nós pegarmos essa equação aqui, nós vamos lembrar que é lá no movimento uniforme. Então, se eu isolar o tempo aqui, substituir aqui, né, nós vamos ter uma função horária sem o tempo, né, que nós vamos chegar numa outra equação em seguida. Mas, neste caso aqui, nós queremos uma função que dependa do tempo, certo? Então, eu vou isolar a velocidade final e vou substituir aqui, no lugar do V0. Então, nós teremos uma equação que vai ficar com o termo da aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado e dividido por 2. Veja que se eu fizer a manipulação algébrica, eu vou ter esse termo aqui, aonde é uma equação de segundo grau, aqui uma função de primeiro grau. Então, essa equação, ela depende do tempo. E aí nós temos outra função horária que ela não depende do tempo, que vem dessas duas equações juntas aqui, da velocidade e da posição. Se eu pegar a função horária chamada de Torricelli, né, que você isola o tempo, Torricelli é matemático italiano, né, que ele usou essas duas equações horárias, isolando o tempo, substituindo aqui, ele encontrou uma equação que encontra velocidade, aceleração e posição sem depender do tempo. Então a última equação horária é chamada
de Torricelli, ou Torricelli. A equação horária de Torricelli, ela não depende do tempo, porque, como eu falei, ele isolou o t, substituindo nessa equação, fazendo a manipulação algébrica, ele chegou a uma equação que você determina a velocidade. Esse quadrado é devido a esse termo de segundo grau aqui na manipulação algébrica. Então, velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes, né, esse 2 aparece na função, duas vezes o valor da aceleração e vezes o deslocamento, que é o ΔS. Aqui passando o ΔS para o outro lado, fica o ΔS. E essa é a função horária que não depende do tempo, tá? Então ela não depende do tempo, Torricelli, e as outras dependem do tempo. Então essa parte é a parte do movimento variado, as equações horárias. Aí eu posso aplicar essas equações horárias no movimento vertical. Eu posso pegar essas equações horárias e aplicar no movimento vertical. Esse movimento vertical é o movimento de queda livre. Ele é um movimento dito livre porque ele não tem resistência do ar. Você está analisando sem o efeito de resistência do ar. Então, o objeto está numa trajetória vertical, ele está caindo, né? Ele está caindo sem resistência do ar. Portanto, ele vai, a cada intervalo de tempo, ele vai ser acelerado pela gravidade. Nós estamos trabalhando uma queda livre sem resistência do ar. Então, o único fator que vai fazer com que o objeto altere as posições dele é a ação do campo de gravidade. Aí o campo de gravidade aqui nós já vimos que ele varia dependendo da altura, não? Nesse caso, a queda livre, então, ela está sem resistência do ar. Aí nós temos a ação da gravidade, que é a aceleração, né? Nós chamamos isso de gravidade, representa com a nomenclatura G, ela está organizada no mesmo sentido que o objeto está caindo. Então aqui a velocidade dele no início, nós dizemos que é a velocidade inicial, V0. No ponto inicial, na queda livre, ele começa a partir do zero a velocidade, vai aumentando com o tempo. Então aqui, nesse ponto, ele vai ter uma velocidade 1, que depende da aceleração do campo de gravidade. Até chegar no tempo 2, que vai depender da ação da gravidade. Então aqui ele vai ter a velocidade no ponto 1, aqui a velocidade no ponto 2. Certo? Então, aí nós aplicamos ali o movimento de queda livre com as mesmas equações do movimento variado. Lembrando que aqui a aceleração era no movimento horizontal. A aceleração era constante. Aqui, no movimento variado, a aceleração da gravidade é constante. Então nós vamos substituir o A pelo G. E essa equação vai determinar a velocidade que ele vai cair, ou a velocidade na queda livre, né, que depende do tempo. Como ele parte do zero no movimento de queda livre, então essa primeira parte da equação ela vai sumir, vai sair. E aí ficaria assim. A função horária da velocidade de queda livre. É a função que depende do tempo, né? Então, considerando que a velocidade inicial é igual a zero, nós vamos ter que a velocidade de queda, para você determinar a velocidade que ele está caindo, ficaria a velocidade em função do tempo. É a gravidade G, né, substituindo o A pelo G, multiplicado pelo intervalo de tempo T. E aí você determina a velocidade em qualquer ponto do trajeto. Da mesma forma, você poderia determinar qual é a altura que o objeto vai estar na queda livre. Nós vamos trocar a letra S pela letra H para mostrar que é o movimento vertical. Poderia usar também outra
outra letra, o Y, por exemplo, na vertical e o X na horizontal. Poderia usar o Y aqui. Mas normalmente usa a letra H para representar o espaço que ele percorreu no movimento vertical. Então ele está no ponto de altura da queda, aí vai ter uma outra altura até chegar no nível do chão aqui, no nível de referência zero. Certo? Nesse ponto aqui, nós temos a referência igual a zero. Então, nesse ponto, a altura é nula. E aí nós temos a equação horária da altura. A equação horária da altura, você vai atribuir que a velocidade no início é zero, e nós temos a altura do ponto inicial, que você poderia considerar igual a zero. Tá? Porque você conta aqui, ó, zero aqui, até chegar lá na altura máxima. Então, considerando que aqui esse ponto, o H inicial é igual a zero, então aqui nós vamos ter a altura inicial zero. Aí, substituindo na equação do movimento variado que nós vimos, aonde a equação que dependia do tempo, a velocidade inicial é zero, a posição inicial é zero, então esses dois termos saem fora da equação. Fica só o A vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que o A nós vamos representar na queda livre pelo G. Então ficaria, nesse caso, substituindo na equação, né, da altura. E outro detalhe importante, que nós vamos trocar o S de espaço, de posição, pela letra H. O H em função do tempo, certo? Então, o H em função do T é igual, como os dois primeiros termos são nulos, então fica G, que é a gravidade, a aceleração da gravidade, o tempo ao quadrado, dividido por 2. E aí eu aplico essa equação nos problemas de queda livre, né? Ainda, lembrando que eu posso utilizar a equação do Torricelli, né? Então eu poderia utilizar aqui a equação do Torricelli. Aí a equação do Torricelli, da mesma forma, nós vamos ter a posição inicial e a velocidade inicial nula. Então, se a velocidade inicial é nula, e a posição inicial é nula, substituindo na equação de Torricelli, a equação de Torricelli do movimento variado não depende do t. A posição é o deslocamento, a aceleração e a velocidade. Como a velocidade inicial é zero e a posição inicial é igual a zero também, então ficaria a equação de Torricelli, ficaria assim. A velocidade final não é nula, ela é diferente de zero, está em queda. Mas a velocidade inicial é zero, então ficaria 2 vezes a gravidade vezes a altura h. E aí eu tenho a equação horária do movimento vertical chamado queda livre, né? E dessa forma eu poderia também analisar o movimento de lançamento vertical para cima. Agora eu estou lançando. Quando ele está em queda, ele parte de zero. Então ele parte do ponto inicial, lá da queda, numa altura h, ele começa de zero. E a gravidade vai atuando e ele vai aumentando a velocidade até o ponto de final que eu estou analisando. Tá? Então, no movimento vertical para cima, nós vamos ter um movimento dito desacelerado. No movimento de queda livre, é acelerado porque a gravidade ela está no mesmo sentido da velocidade. Mas, nesse caso aqui, nós estamos no movimento vertical, onde a gravidade vai atuar contra. Notem que aqui é a velocidade inicial, ele está organizado de tal forma que a velocidade é orientada verticalmente para cima, né? Ela está subindo. Quando ele chega lá na altura máxima é zero. Então a última velocidade aqui, essa velocidade no fim, é igual a zero.
E a gravidade vai fazer todo o trabalho de desacelerar, porque a gravidade, ela sempre atua no sentido vertical para baixo, ou seja, para o centro da Terra. Então a gravidade é um vetor, eu não estou usando a linguagem vetorial, estou usando, como eu falei no início, a forma escalar. Então a gravidade orientada para baixo e a velocidade orientada para cima. Portanto, é desacelerado. A aceleração da gravidade reduz a velocidade. Bom, então, a cada intervalo de tempo, a gravidade vai reduzindo a velocidade até chegar na altura máxima, ele para. Lembrem sempre que na altura máxima, então o H aqui é o máximo. No H máximo, a velocidade é zero. Quando ele chegar nesse ponto, portanto, nós não vamos ter velocidade. E aí eu posso escrever também as equações horárias do movimento variado para o movimento vertical, de lançamento vertical, né, para cima. No lançamento vertical para baixo também poderia escrever, mas normalmente a gente usa a análise da queda livre e parte do princípio que a velocidade inicial é zero, mas basta analisar em função de uma velocidade v, né? Então aqui eu tenho a equação da velocidade, que depende do tempo. Agora nós temos uma velocidade inicial e vamos ter a próxima velocidade. Então, trocando o A pelo G, a equação horária da velocidade ficaria assim. Então, função horária da velocidade. Lembrando que é a velocidade em função do tempo, né? Então é v em função de t, portanto eu vou colocar aqui o t como a velocidade é dependente do tempo, né? Aí nós vamos ter uma velocidade inicial. Como a gravidade vai atuar no sentido contra, veja que a gravidade para baixo, velocidade para cima, então eu vou trocar o sinal aqui, né? Lembrando que aqui no movimento nós tínhamos a aceleração com o sinal positivo, mas pode haver um movimento de retorno ou redução da velocidade, onde ele vai apresentar valores negativos, né? Mas, nesse caso, como o movimento é desacelerado ou retardado, como os livros chamam, então o G vai atuar contra, por isso ele é negativo. V, G de T, né? Bom, e aí eu posso escrever também a mesma forma para a equação horária da posição. Então a função horária que vai determinar a altura, na posição de altura máxima, função horária da altura. Aí para escrever a função horária da altura, você usa de novo a função horária do movimento variado, onde a função horária da altura é dependente do tempo. Só que eu troquei o S de posição pelo H de altura para mostrar a diferença, né, no movimento na horizontal com o movimento vertical. Agora veja, nós temos o H0, que nós consideramos normalmente, se é na linha de referência do chão, zero. Tem velocidade inicial, agora ele foi lançado, então ele foi lançado com a velocidade. O A troca pelo G, e a equação horária ficaria assim. Função